agora ficar de pé. Vamos entoar este cântico pedindo a Deus que abra o nosso coração. E este cântico vai servir de ajuda enquanto nós estivermos a fazer a oferta do Euromissionário. Não é a nossa oferta para, no culto regular, esta oferta é para o apoio da Associação de Apoio e Expansão Missionário, que trabalha, apoia missionários locais, autóctones, nos países de língua oficial portuguesa, também aqui em Portugal, com algum apoio. Então, enquanto entoarmos este cântico, Pai, abre o meu coração, eu quero contribuir. Nós podemos fazer também a dedicação do Euromissionário. Pai, abre o meu coração. Eu quero sentir pelas almas paixão. Eu quero trabalhar e contribuir. Eu quero ser um vaso usado por ti. Ó Pai, abre o meu coração. Pai, abre o meu coração. Pai, abre o meu coração. Eu quero sentir pelas almas paixão. Eu quero trabalhar e contribuir. Eu quero ser um vaso usado por ti. Ó Pai, abre o meu coração. Quantos estão por aí a pedir? E eu aqui sem nada a fazer. Eu quero trabalhar e contribuir. Eu quero ser um vaso usado por ti. Ó Pai, abre o meu coração. Quantos estão por aí a pedir? E eu aqui sem nada a fazer. Eu quero trabalhar e contribuir. Eu quero ser um vaso usado por ti. Ó Pai, abre o meu coração. Abre o meu coração, abre o meu coração. Ainda de pé, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Neste mês de maio, em que nós estamos a enfatizar a família, em que nós estamos a olhar para o texto bíblico e ver como é que nós somos uma família e o que é que a Bíblia fala sobre ser uma família. Uma família que é o projeto de Deus, a família que é o plano de Deus. Lucas capítulo 5 fala-nos de uma família que começa em Jesus. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: Mestre, trabalhámos a noite toda e nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois, à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas,
De agora em diante serás pescador de homens. E, levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. A família é assim. Uma família que ouve Jesus, uma família que segue Jesus, mas mais do que ouvir ou seguir, é uma família, e eu quero chamar a atenção ao versículo 5, sobre as palavras de Jesus, pelas palavras de Jesus, uma família que muda, que faz. Nós queremos ouvir Jesus, queremos ouvi-lo e segui-lo. Queremos mudar a nossa vida pela ação de Jesus, não pelo nosso esforço, porque Ele diz que já tínhamos feito isto a noite toda. Fizemos isto a noite toda. Mas eles agora fazem pela palavra de Jesus. Terminando versículo 11, eles deixam os barcos e seguem Jesus. Hoje quero desafiar a todos nós a que deixemos para trás tudo aquilo que não vem de Jesus, mas possamos segui-lo a cada momento. Sejamos, versículo 11, obedientes. Sigamos Jesus. Sejamos um corpo, uma família que vai além dos laços sanguíneos, uma família que vai para o aspecto espiritual, para a obediência espiritual. É o que vamos fazer entoando este cântico. Somos corpo ajustado pela palavra do Senhor Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. A alegria de ser membro desta família, que sinta o prazer de poder olhar aqui para a sua volta e ver pessoas preciosas, pode dirigir-nos uma palavra de oração, de louvor ao nosso Deus. Que maravilhoso é estarmos na tua casa de oração, estarmos no culto, estarmos a prestar canto, aprendendo a tua palavra, Pai. Que maravilhoso és tu. Pai, que todos nós aqui presentes, os que não puderam estar, possam estar com a alegria e com a força, com a fé, para que um dia nos dês toda a paz do mundo, todo o teu carinho, estamos juntos de ti eternamente. Pai, te digo obrigado pela manhã, obrigado por estarmos juntos, obrigado por tudo. Pai, te agradeço este momento maravilhoso de estarmos juntos para te orar, para estudar a tua palavra e para te dizer, Pai, obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos têm a bondade de sentar.
Eu quero convidar que agora possamos abrir as nossas Bíblias em 1 de Pedro. Primeira de Pedro. Vamos ler no capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, os versículos de 3 a 5. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Bendito seja o nosso Deus. Bendito seja o nosso Deus e Pai. Nós queremos hoje bendizer ao Senhor, porque Ele preparou para nós, versículo 4, uma herança que não se corrompe, uma herança que não se perde, uma herança melhor do que aquela que os nossos avós, os nossos pais nos deixaram, ou que podemos deixar para os nossos filhos ou netos. É uma herança que diz o versículo 4 que é incontaminável, que é incorruptível. Então nós queremos cantar quão grande é o Senhor. Grande é o Senhor e Ele merece o nosso louvor. Vamos cantá-lo. E enquanto entoamos este cântico, eu quero convidar aqueles que são membros da nossa igreja e que assumem o compromisso de entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Aos que nos visitam hoje, nós não queremos obrigar a nada, aliás, nem a cantar, nem a ofertar. Esta é uma responsabilidade nossa enquanto membros de igreja. Quem o desejar fazer, quem desejar participar, nós ficamos contentes, mas nós vamos agora entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, e eu quero convidar os nossos irmãos tesoureiros que nos auxiliem com o levantamento das mesmas enquanto nós entoamos este cântico. Grande é o Senhor.
mês de maio é tradicionalmente dedicado à família. Olhamos para a nossa igreja, olhamos para o corpo que nós formamos, e estávamos a entoar há pouco que somos um corpo bem ajustado. Nós olhamos para aquilo que a Bíblia nos diz ser uma família. E eu quero convidar a que juntos abramos então as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 19. E porquê que nós olhamos para a Bíblia? Porque muitas vezes aparecem-nos ideias, aparecem frases sobre aquilo que não é família. E algumas mensagens são difundidas, distorcendo o plano de Deus, alterando a compreensão de família. E hoje nós vamos olhar para algumas rasteiras. E sabem, irmãos, que as armadilhas ou as rasteiras nem sempre estão à vista de todos. Elas são subtis, são uma ameaça tremenda para aquilo que Deus diz. E eu quero olhar agora convosco para Mateus capítulo 19 e vemos como Jesus foi alvo de uma tentativa de descredibilização na temática familiar. E olhando para Mateus capítulo 19, vamos ler os primeiros 3 versículos. Se nós olharmos para esta frase que está projetada, Deus juntou. Olhamos então Mateus capítulo 19, versículos de 1 até 3. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então chegaram a ele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Nós encontramos, pelo contexto, Jesus a falar sobre o perdão. E de como o perdão deve ser exercitado, não apenas para aquelas pessoas que nos são queridas, os nossos, os amigos, os que pensam como nós, os que estão de acordo connosco. E Jesus estende, alarga o perdão, e não apenas no sentido de recebermos nós o perdão, ou seja, de pedirmos perdão, mas também nós deixarmos o perdão correr. Jesus, versículo 1, chega à Judeia e são muitas pessoas que o seguem. Dizem nos versículos 1 e 2 que as multidões seguiam Jesus e eram curadas. E agora estamos a ver, irmãos, que o dia era alegre, que o momento era de felicidade. Havia gente curada, gente transformada, gente restaurada, pessoas que sentiam que as suas vidas voltavam a fazer sentido por causa de Jesus, porque Jesus tinha entrado nas suas vidas. Elas entraram e agora quero chamar a atenção do versículo 3. Alguém pode ler o versículo 3, por favor? Então chegaram também os fariseus, tentando e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Obrigado. Irmãos, prestem bem atenção ao versículo 3. Prestem bem atenção. Esta pergunta do versículo 3 não é por curiosidade. Como é que tu fazes estes milagres? Como é que tu deixas que as pessoas que não andavam mais agora comecem a andar? Como é que tu fazes isto? Aquela pessoa não falava. Como é que tu puseste a falar? Ou aquela... Não, pois não. Versículo 3. Tentando. Eles foram falar com Jesus para o apanhar em falha. A motivação é logo errada. A motivação não é aquela que nós queremos quando vamos ao encontro de Jesus. Porque quando nós vamos ao encontro de Jesus é pedir: cura a minha vida, transforma a minha vida, altera por completo, porque eu não estou feliz, porque eu não estou bem. Versículo 3. É lícito ao homem repudiar a sua mulher. Como é que diz o versículo 3? Por qualquer motivo. Às vezes as perguntas, e agora não me refiro aos professores aqui presentes, só aos alunos, por vezes as perguntas têm rasteiras. Os professores não fazem rasteiras, está bem? Mas às vezes para os alunos, as perguntas parecem ter sempre uma rasteira. Se nós olharmos para o versículo 3, irmãos, vejam bem. É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? A coisa muda. Muda não só o objetivo ou a intenção com que a pergunta é feita, mas esta pergunta é mesmo inapropriada. O homem pode separar-se da mulher por qualquer motivo. Qualquer motivo. E agora, qual era o objetivo? Era perceber se o mestre estava num ensino diferente àquilo que
estes fariseus pretendiam, ou com o qual eles se identificavam. Sabe, irmãos, nesta altura de Jesus, nem todos os líderes religiosos estavam de acordo. Havia uma parte que dizia que sim, o homem pode divorciar, pode dispensar a sua mulher se esta falhar nas suas tarefas domésticas. Se ela for uma má dona de casa, se ela cozinhar mal, se ela for desleixada, então o homem estava em perfeitas condições, reunir todas as condições para a dispensar. Olhando aqui para o versículo 3, para despedir. Outros diziam que não podia ser por uma questão tão supérflua. Ela cozinhar mal, ela deixar queimar o almoço ou qualquer coisa assim do género. Iam para um outro ponto, no caso da esterilidade. Então, a mulher não consegue dar descendência, eu posso rejeitá-la. Eu posso despedi-la. Duas ideias diferentes. Mas em qualquer das ideias, em qualquer uma destas, havia uma compreensão do casamento como algo de curta duração. Algo que podia acabar a qualquer momento. E se nós olharmos para o versículo 3, qual é o papel da mulher? Qual é a função da mulher? Ela é nula. A mulher é completamente desvalorizada, quase que tratada por um objeto. Presta, fico com ela. Não presta, eu posso despedi-la. Nós temos na Bíblia relatos em que os casais se amavam, em que os casais tinham amor uns pelos outros e este amor levou-os a superar as dificuldades. Temos também outros relatos em que as dificuldades estavam lá e um dos membros do casal, decidiu incluir uma terceira pessoa e deixou de ser um casal para ser um trio. E as coisas correram muito mal. Por esta altura do texto de Mateus capítulo 19, a mulher nunca tinha a oportunidade de ser ela a tomar a iniciativa de terminar com o casamento. Se o marido fosse infértil, por exemplo, ela não podia terminar com o casamento. Se o marido ganhasse pouco, não fosse suficiente para sustentar a casa, ela não podia dizer: eu quero que este homem se vá embora. Não era uma questão de igualdade. Ele não ganha o suficiente para sustentar a casa, ele não é esforçado, ele é preguiçoso. Então ela não podia terminar o casamento. Esta era uma prerrogativa masculina. Daí o versículo 3, nós estarmos a ler, diz assim: é lícito ao homem repudiar. Eu sei que alguma tradução tem despedir ou dispensar a sua mulher por qualquer motivo. Repudiar pode ser liberar ou mesmo divórcio, permitir que ela saia, ela pode ir embora. E é fácil seguir esta linha de raciocínio. É muito fácil. E olhando agora para Viseu em 2023, é fácil nós pensarmos quantas vezes já ouvimos aquela frase: temos divergências irreconciliáveis, temos opiniões tão distintas um do outro, que o melhor é cada um seguir o seu caminho. Mas se nós olharmos para o versículo 3, estamos a incluir aqui qualquer motivo. Já não me apetece, já não quero ver aquela cara, já estou farto, estou cansado, então eu vou embora. Como se fosse uma ferramenta que está velha, está obsoleta, e nós encontramos na loja uma ferramenta nova, prática, moderna, que não exige tanto esforço físico. Basta apenas um dedo e tudo se faz. E o casamento não é uma loja de ferragens. O casamento não é para terminar porque está velho, porque já não presta, porque já não me apetece mais, porque vi outro melhor. Irmãos, olhemos para o versículo 3. Cuidado com as rasteiras. Nem sempre quando alguém nos perguntar, nem sempre quando alguém nos fizer uma pergunta, virá com esta frase: tentando, vou tentar-te, vou pregar-te uma rasteira, vou verificar se tu podes falhar. Não, é só mesmo a frase do versículo 3. É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Cuidado com as rasteiras para a nossa família. Cuidado, o inimigo vai colocar imensas rasteiras, vai colocar imensos pensamentos, imensas mensagens que digam: pode acabar.
Pode. Mas eu quero olhar para o versículo 4 e encontrar Deus juntou uma só carne. Versículos 4 até 6. Ele, porém, Jesus, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus dá uma resposta num sentido contrário ao esperado. Quando nós olhamos para o versículo 13 e encontramos aqueles homens a querer saber, é lícito um homem deixar a sua mulher, dispensar a sua mulher por qualquer motivo? Eles estariam à espera de qualquer coisa como: qualquer motivo não. Pode ser por este motivo, ou por estes motivos. Mas Jesus vem num sentido contrário. Versículo 4. Jesus está a falar com fariseus, com pessoas que conheciam as Escrituras, pessoas que conheciam aquilo que a Escritura dizia e que se deixavam conduzir não só pela Escritura, também pela opinião de outros mestres, mas sobretudo pela Escritura. E versículo 4. Jesus disse-lhes: não tendes lido? Ou seja, Jesus está a apontar para o conhecimento, para a experiência, para a formação, para a tradição daquelas pessoas, para a sua cultura, para a sua educação. Sim, eles tinham lido. E o que é que Jesus disse? Como é que Jesus diz? Versículo 4. Macho e fêmea os fez. Eu sei que há uma tradução que diz homem e mulher os fez. A tradução mais comum usa macho e fêmea. E depois, versículo 5, o que é que acrescenta? Que deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Irmãos, em primeiro lugar, Jesus usa a Escritura como fonte de resposta. Jesus não recorre ao mestre A, B ou C, ao sábio que 100 anos, 200 anos antes tinha influenciado o pensamento. Não, Jesus está a usar a Escritura. Segundo aspecto, nós olhamos para um casamento heterossexual. Não tenho problema em dizer. A Bíblia ensina que o casamento é entre homem e mulher. Os irmãos estão a ler versículo 5. Não estou a inventar, pois não? O que é que diz o versículo 5? Diz assim: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois em uma só carne. Que diferença faz? Irmãos, sabem que a lei do nosso país, em Portugal, é permitido o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não é permitido o casamento de 3, ainda que algum, ou 4 pessoas, ainda que alguns também aspirem a isso. Mas, biblicamente, Jesus está a falar de um casamento monogâmico e um casamento heterossexual. Ou seja, homem e mulher. Não há mudanças, não há acréscimos, não há vírgulas e o mas, pois não, versículo 5. Estamos a olhar para o texto bíblico. Não parece que o tema da homossexualidade ficasse aqui subentendido na pergunta, mas Jesus desfaz qualquer dúvida. Até porque aqueles que interrogam Jesus, também eles acreditavam num casamento monogâmico, às vezes, heterossexual, sempre. E este às vezes porquê? Porque as relações extraconjugais não eram permitidas. Mas se ninguém visse, se ninguém soubesse, elas podiam acontecer. Estamos a perceber a curva da pergunta do versículo 3? E estamos agora a olhar para a frontalidade. O versículo 3 tem ali uma série de desvios, assim uns S's, ali umas dúvidas. E Jesus é frontal. Então, à luz da Bíblia, o casamento é entre o homem e a mulher. Não há outras opções. É verdade, o nosso país permite, irmãos. Isso não significa que esteja de acordo com a vontade de Deus. Não significa que nós devamos encolher os braços e dizer que posso eu fazer, tenho de os aceitar, tenho de concordar. Não, irmãos. A lei diz isto, é verdade, concordo, pratico, aplico. Não. É diferente. A lei permite, a Bíblia não concorda. A Bíblia não ensina desta maneira. E agora, o segundo aspecto destacado na resposta, o terceiro aspecto na resposta de Jesus é a unidade do casal. Jesus usa aqui a expressão uma só carne. Aliás,
Jesus está a usar o texto de Gênesis, no versículo 5. E unirá à sua mulher e serão os dois em uma só carne. Uma só carne engloba várias coisas. Claro que a vertente física, a intimidade do casal é uma delas, porque quando se casam é para dormir juntos. Não é para um dormir no quarto grande e outro no quarto pequeno, ou na casa dos pais e na nossa casa. Não. Estão os dois. Mas há mais, irmãos. A questão financeira ou patrimonial é dos dois. Os objetivos são dos dois. Não são os meus objetivos. Não são os objetivos dele. São os nossos objetivos. Porque estamos... Aliás, os irmãos podem ler o versículo 6, como termina Jesus a sua resposta. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Estamos aqui a falar de uma cumplicidade. Uma cumplicidade entre o casal. Uma identidade, uma identificação, uma identidade única, singular, entre os dois e não que envolva 3 ou 4 pessoas. Estamos a olhar para o versículo 5 e para o versículo 6. Jesus está a falar da responsabilidade parental, quando tal acontece, mas também dos cuidados da saúde. Esta unidade familiar é global. Irmãos, não pode ser partida. A ideia de que quando estás bem de saúde, estamos juntos. Quando já não estás tão bem de saúde, procura a solução. Também não pode ser a ideia de uma responsabilidade partida. Estamos juntos em tudo, mas o que é meu não é teu. Já ouvimos esta expressão? O que é meu não é teu. Os irmãos conseguem rever o versículo 6 nesta frase? Não, pois não. Estamos a falar de uma só carne. Ou o inverso. Nós estamos juntos apenas pelo dinheiro, sem qualquer amor, sem qualquer interesse. Estamos juntos pelo passaporte. Estamos juntos pelo dinheiro. Estamos juntos por um objetivo apenas. E Jesus, com a resposta do versículo 5 e do versículo 6, está a elevar a responsabilidade matrimonial. Ao nível das emoções, os bens, a saúde, os objetivos. Versículo 5, não são mais dois. Não são mais dois, mas são uma só carne. Irmãos, o ano passado o casal Jorge e Helena celebrou 50 anos de casamento. Este ano já estão nos 51. Passou um ano. Eu não vou dizer que estão um ano mais velhos, vou dizer que um ano mais casados. E nós olhamos para o casamento e quantas vezes nós pensamos? 10 anos, 20, 30, 40, 50 e por aí fora. Como é possível ser uma só carne? O texto bíblico diz-nos como. Não partimos. Esta é a tua tarefa. Estes são os teus objetivos. Estas são as tuas metas. As minhas são as minhas. Não te diz respeito. Estamos a falar aqui de uma responsabilidade a dois. E é aí que a família começa. É importante olhar para o versículo 6. Versículo 5, perdão. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Irmãos, é importante perceber este deixará. Não quer dizer que desprezará os pais, não vai ouvir mais o pai e a mãe, não contacta mais com eles. Os irmãos sabem que em algumas sociedades, quando a mulher casa, perde o contacto com os seus pais. Em algumas sociedades, quando um casal só tem filhas e estas casam, ficam sem ninguém. Quando têm filhos, então ganham noras e ganham netos, porque os que só têm filhas perdem tudo. E na velhice, perdem o apoio, perdem o sustento. Tenho uma filha só. Vejam que seria bonito. Então, o versículo 5 não está a dizer, deixa o teu pai, não ouças mais a tua mãe, não os visites. Mas a ideia é, começa a tua família a partir de agora. Constrói a tua família. Os pais serão sempre os pais. Os conselhos, a autoridade, o respeito, está sempre lá. Está sempre lá. Mas todos devem perceber que há limites. A casa, agora é deles os dois. Agora é com eles os dois. Nós somos os pais. Nós não somos o casal. Nós somos os conselheiros.
Agora está uma nova família a nascer e nós estamos a apoiar, não a intrometer. Para nós, pais presentes, e agora vou-te sair daqui porque ainda não tenho a minha filha casada, está bem? Agora para os pais presentes, olhem para os vossos filhos casados e apoiem-nos. Apoiem-nos. Envolvam-se quando for necessário. Não se intrometam. Não abusem. Versículo 5. Os vossos filhos começaram uma nova casa. Começaram uma nova família. Para os que aqui estão e planeiam, entretanto, casar nos próximos 8, 10 meses, 12 meses, lembrem-se o seguinte: respeitem os vossos pais. Honrem-nos. E conheçam os limites. Mas, por fim, Jesus diz aqui no versículo 6. Portanto, o que Deus ajuntou, como termina? Há aqui um aspecto importante. Quem é que junta? Deus. Não estamos a falar do sacerdote, pois não? Jesus não menciona o sacerdote. Aliás, eu quero que um de nós possa ir lá ao texto bíblico, em Gênesis. Vamos então até Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, e nós vamos olhar para o capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Alguém pode ler, por favor? Por isso o homem deixa a casa do pai e da mãe, para se unir com a sua mulher e ficam a ser um só corpo. Obrigado. Este texto bíblico é reproduzido pelo Senhor Jesus. E se nós olharmos para o texto bíblico, percebemos que foi Deus que juntou. O casamento religioso não significa que vai funcionar ou que é perfeito. Porque foi o ministro de culto que casou, significa então que é abençoado por Deus. Sabem, irmãos, que há decisões muito nossas que forçam e forçam. E muitas vezes dizemos, foi o pastor que nos casou, então foi um casamento abençoado. É abençoado por Deus. Já é assim. Quantas vezes nós forçamos, quantas vezes nós vemos casamentos forçados e dizemos que foi Deus que juntou este àquela. Versículo 6. Quando há um casamento, há uma união. E essa união deve perdurar. Porque foi assumido um compromisso diante de Deus, em amar, em cuidar, em respeitar, em valorizar, em estar com essa pessoa. Vir um homem dizer que se devem separar porque ele é um desgovernado financeiro, porque ele lá perdeu o dinheiro aqui e acolá, porque ele é um melhorinho, porque ele isto e assim, ou porque ela é uma irresponsável, ela é um infértil, aí sim, nós estamos a quebrar o que Deus juntou. A família é muito importante para Deus. E estas palavras que ouvimos em Gênesis capítulo 2, versículo 24, reforçam o que Deus juntou. Os irmãos certamente já ouviram falar de casamentos fraudulentos. Já ouviram falar de casamentos em que ambos chegaram a um acordo ou para a cedência da nacionalidade, ou enfim, outros objetivos, e que nunca assumiram qualquer compromisso matrimonial. Perguntamos, será este um casamento? Será esta uma união? Vamos buscar um papel e assumir, sim, está lá a assinatura dos dois. Será este um casamento? Eu quero que olhemos para o versículo 5 e para o versículo 6, para as respostas de Jesus, e que nos interroguemos como está a ser a nossa família. Junta por Deus? Unida por Deus? Forte? Impermeável às pressões externas? Ou estamos, enfim, a ceder aqui e acolá? Estamos a aceitar este ou aquele? Estamos a permitir que entre na nossa família esta ou aquela ideia contrária ao ensino de Jesus? Mas o que Deus juntou, versículo 7, não pode ter um coração de pedra. O que é que nos dizem os versículos de 7 até 9? Mateus capítulo 19. Disseram-lhes eles, então porque mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés,
por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Quem daqui fez um eletrocardiograma desde o início do ano? Desde janeiro. Alguém fez um eletrocardiograma? 1, 2, 3, 4, 5... Somos 6. Eu também fiz. Aquelas borrachinhas são interessantes no tornozelo. Ficar a perceber porque é que estão a fazer aquelas borrachas no tornozelo e aquele gel. É desconfortável. Mas sabem, irmãos, o nosso coração sente-se em várias partes do corpo. O batimento cardíaco sente-se em várias partes do corpo. E agora vejamos o coração de pedra que está aqui, retratado no texto. É que aqueles homens não estão satisfeitos com a resposta de Jesus. E eles perguntam, então porquê que Moisés permitiu que isto acontecesse? Porquê que... Alguém pode ler Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Deuteronômio 24, 1, por favor. Muito bem. Os fariseus dizem a Jesus, nós também conhecemos a Escritura. Nós também lemos. Aliás, a nossa formação está fundamentada na Escritura. Porquê é que Moisés diz isto? Deuteronômio 24, 1. O homem pode encontrar algo na mulher que o desagrade, Deuteronômio 24, 1, e despedi-la. Algo que não lhe agrada é algo indecente na esposa. E neste texto, em que se dividiam as opiniões dos mestres, é que o indecente podia ser um dos argumentos que mencionei, a tal má gestão doméstica, a infertilidade, etc. E agora Jesus confirma que sim, há esta possibilidade. Estamos a olhar para a resposta de Jesus, Mateus capítulo 19, versículo 8. O que é que Jesus diz? Foi este o plano de Deus? É este o propósito de Deus? Não. Jesus diz assim, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. É o que acontece na nossa sociedade. Nem todas as nossas leis estão de acordo com a Escritura. Nem todas as nossas leis, e já vimos a questão do casamento homossexual, não está de acordo com a Escritura, mas existe. E Jesus explica porquê. Como é que ele diz no versículo 8? A dureza dos vossos corações. Quem fez o eletrocardiograma desde o início do ano sabe que tem um coração a bater bem, ou mais ou menos bem. Eu espero que os 5 que responderam comigo tenham tido um bom resultado do eletrocardiograma. Mas o nosso coração não é este que estamos a falar aqui do texto. Não é este que é medido no eletrocardiograma. É aquele que é sentido de cima a baixo. Aquele que está completamente voltado para Deus. Um coração de pedra é o coração duro, egoísta. Egoísta porque está voltado para os seus interesses, para os seus objetivos. Não me dá, deito fora. Não me serve, deito fora. E, novamente, a mulher é um objeto. É vista como um objeto. E o coração de pedra é insensível, o coração de pedra é intolerante. Não consegue perceber que as falhas dos outros, ou do outro neste caso, pode também ser um reflexo da sua própria falha. E como só vê os seus objetivos, como só vê os seus interesses, os seus desejos, revela uma insensibilidade para com o seu cônjuge. Então, Jesus, no versículo 9, fala aqui da exceção. Eu sei que algumas traduções usam imoralidade. Esta que li, os irmãos ouviram, diz fornicação. Podemos encontrar esta palavra, a imoralidade, que é muito abrangente. E sabem, irmãos, a imoralidade não é só um exclusivo do século XXI, do ano 2023. Sabem, há uns anos houve um estudo revelado na Universidade de Lisboa, onde os estudantes que tinham uma vida, vários parceiros sexuais, sem qualquer tipo de segurança, o preservativo, eram estudantes de medicina. Os estudantes de medicina. Impressionante, certo? Se pensassem, os de direito, estes são os depravados. Os matemáticos,
Mas sabem, foram os de saúde, os de medicina, que revelaram ter um comportamento completamente desregrado. É o que estamos a ler aqui no versículo 9. É este comportamento desregrado a nível sexual. Não tem a ver só apenas com os jovens e os adolescentes dos nossos dias, mas nós encontramos um texto, aliás, mais do que um texto, que nos revela que é exatamente na narrativa bíblica também aparecem estes comportamentos imorais. Temos o caso dos habitantes de Sodoma. Homens que se envolviam sexualmente com outros homens. Mas há um texto em Gênesis 38 que nos conta a história de Judá. Judá tem 2 filhos, o primeiro chamado... Aliás, tem 2 filhos, peço desculpa, que é casado com Tamar. E nesta altura, quando lhe morre o primeiro filho, Acã, o segundo, Onã, pela lei, Tamar deveria casar com Selá. Mas o que é que Judá e a mulher dizem? Ela já nos matou 2. Não, com o terceiro ela não casa. E dizem, olha, vais para casa dos teus pais e quando Selá estiver já em idade de casar, nós chamamos-te. Mas os anos foram passando e Tamar percebeu que Selá não se tinha dado por marido. E o que é que ela fez? Soube que o sogro, ia até à sua terra. Ela disfarçou-se de prostituta e atraiu o sogro. Ele foi-se embora. O que é que ela pediu? Eu quero uma prova de que tu me vais pagar. E deu-lhe então um cajado. O cajado dele, de Judá. Quando Judá soube que a nora estava grávida, sabem qual era o costume daquela cidade? Não era apedrejar, era queimar. E antes que ela fosse executada, ela disse, eu quero ter uma palavra. Então, o dono deste cajado foi o homem com quem eu me envolvi. E aí Judá disse, ela é mais séria do que eu. Irmãos, este texto é bíblico. Gênesis capítulo 38, está lá. Percebemos que a imoralidade não é só em 2023. A imoralidade não é omitida na Bíblia. Sabemos o que aconteceu com David e Batseba. David devia ter ido para a guerra, mas ficou em casa, relaxou, baixou a guarda e viu uma mulher tão bonita, envolveu-se com ela, sabendo que ela era casada. Sabem, irmãos, às vezes é fácil nós taparmos os erros que nos convêm. E é aquilo que Jesus está aqui a dizer. A imoralidade que está aqui a falar no versículo 9 pode ser a traição, pode ser o adultério ou comportamentos da mesma índole. Agora, se nós olharmos com atenção para a resposta de Jesus, diz, mas no princípio não foi assim. Significa que esta não é a vontade de Deus. Significa que o plano de Deus não é este. O que Deus juntou, não se separa o homem. O mês passado estivemos a falar sobre o perdão. Celebramos a Páscoa. E como nós fomos reconciliados através do sacrifício de Jesus. Fomos agora elevados à condição de filhos amados, não pelos nossos méritos, mas pelo sacrifício de Jesus. Então nós estamos perdoados. E isto pode acontecer na nossa casa, no nosso casamento. Num casamento prestes a ruir, num relacionamento afetado por a imoralidade de um dos cônjuges, ou até dos dois, nós podemos fazer sentir o perdão. E Jesus deixa uma forte advertência no versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa desta imoralidade, e casar com outra, comete adultério. Jesus podia tornear a questão. Podia usar aqui uma palavra mais bonita. Mas Jesus está a dizer a verdade. Frontalidade em Jesus. Muitas vezes falta-nos. Falta-me. Mas a Jesus não faltou. E depois diz, e o que casar com a repudiada, como é que diz? Também comete adultério. O envolvimento numa relação pecaminosa pode-se desenrolar. Não é isso que Deus quer para nós. Não é esse o plano de Deus para nós. A família que Deus quer é a sua. Não é a dos outros. Não é aquela família que diz, pois, mas na casa deles eles são mais felizes. Mas ela ouve mais o marido, mas ele ouve mais a mulher. Mas eles são assim, mas eles são assim. Deus não quer a família dos outros. O plano de Deus é a sua família. É a minha família.
onde não há comparação com um marido mais dócil, mais querido, uma esposa mais dócil, mais querida, onde os choques ou os desencontros acontecem e resolvem-se de outra maneira. Isso vai acontecer connosco. Mas, irmãos, versículo 8, não é este o plano de Deus para nós. Os filhos, ou a ausência dos filhos, não servem para justificar divórcios. O perdão é fundamental numa família. O perdão é fundamental na nossa família. E olhando nós para o texto, percebemos que o que Deus juntou, não devemos nós forçar. Não devemos nós separar. Nós hoje vamos celebrar a ceia. E sabem, irmãos, o que é que significa a ceia? Um memorial. Memorial, porquê? Porque Jesus morreu em nosso lugar, levou os nossos pecados, perdoou-nos e agora nós estamos em comunhão com o Pai. Mas também nos recorda que este corpo e que este sangue foram em nosso lugar e nós temos este memorial até que Ele venha. E se nós hoje estamos perdoados, nós hoje podemos alargar o perdão à nossa família. A família não termina quando o marido morre ou quando a mulher morre. A família continua. A família continua. E nós estamos aqui. Alguns filhos, todos filhos. Alguns pais, muitos pais. Alguns cônjuges. E somos nós que temos esta responsabilidade de preservar a nossa família, de valorizar a nossa família. Este memorial torna-nos parte da família do Senhor Jesus. E por isso nós queremos convidar a quem está connosco hoje, que um dia aceitou Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida, que deu testemunho público da sua fé através do batismo, mergulhando nas águas, morrendo para a velha natureza e hoje vive com os olhos postos em Jesus e que está em comunhão com o Senhor e com uma igreja evangélica. Nós queremos convidar a que possa participar neste memorial. Mas antes mesmo de nós tomarmos o pão e o vinho, eu quero convidar a que possamos ficar em oração. Vamos tranquilizar-nos. E agora vamos perguntar, Senhor, não é questão de eu ser digno de participar neste memorial. Ninguém é digno, certo? Mas é, Senhor, eu estou a esforçar-me, eu estou a trabalhar para que a minha família seja uma família de acordo com a Tua vontade. Vamos orar. Querido Pai, nesta manhã em que nós estamos juntos para celebrar o Teu nome, nós recordarmos o sacrifício do Teu Filho Jesus em nosso lugar, queremos pedir-te que o Teu Espírito Santo nos capacite a identificar as nossas falhas, mas também a fazer-nos compreender o que devemos melhorar, onde devemos melhorar, para aceitar os nossos familiares, onde podemos melhorar o nosso ambiente familiar. Pedimos-te que nos aceites, que nos limpes, que nos aperfeiçoes na nossa casa. Jesus, nós oramos em Teu nome. Amém. A dignidade não é nossa. A dignidade é do Senhor. E nós temos este cântico que pergunta como agradecer a Deus aquilo que Ele fez por mim. É difícil nós podermos dizer, estes merecem, estes são dignos. É difícil porque nós nunca vamos chegar lá. Mas o que nós queremos fazer é chegar ao trono pela graça do Senhor Jesus. Então eu quero convidar os nossos irmãos diáconos que estão responsáveis pela distribuição dos elementos, que nos possam auxiliar. E nós vamos entoar este cântico 2 vezes, como agradecer a Deus tudo o que Ele fez por mim. Nós temos esta certeza de que o Senhor Jesus se entregou por nós e nós hoje estamos alegres, gratos, receptivos a aprender a fortalecer a nossa família, em consolidar a nossa família. É só, irmão Lourenço, nos dirige uma palavra de oração, dedicada ao Senhor os elementos que vamos distribuir. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome. Agradecemos, Senhor, os benefícios, agradecemos, Senhor, por o amor para connosco,
Jesus, o que fez por mim. Bênçãos sem medida, vem provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glórias pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Este memorial não vai acrescentar graça, não nos vai salvar. O que é que nós estamos a dizer? Que acreditamos no sacrifício de Jesus em nosso lugar. E queremos convidar a quem está connosco hoje, que ainda não aceitou Jesus, que ainda não se submeteu ao seu senhorio, que o possa fazer. Para que em breve possamos ser mais a dizer que Ele morreu em nosso lugar e que nós aceitámos o seu sacrifício. No Evangelho de Marcos, no capítulo 14, o versículo 22. Marcos, capítulo 14, versículo 22. E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoou, o partiu, deu-lhe dizendo, e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o pão. Quero convidar o irmão Rogério, que nos dirige uma palavra de oração que consagra ao Senhor os alimentos. Nós vamos entoar novamente este cântico enquanto seremos servidos dos cálices. Irmãos, o vinho não se vai transformar no sangue de Jesus, tal como o pão não se transformou no corpo. É uma memória que temos do sacrifício que Jesus fez por nós, do seu sangue. Enquanto nós entoarmos este cântico, vamos ser servidos dos cálices.
bênçãos sem medida. Vem provar o seu amor sem fim, nem mais nos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Como agradecer a Jesus o que fez por mim. Bênçãos sem medida. Vem provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Servidos dos cálices, voltamos a abrir o texto bíblico no Evangelho de Marcos. Voltando a ler Marcos, capítulo 14, desta vez o versículo 23 até ao 25. E tomando o cálice, e tendo dado graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é por muitos derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. Juntos tomemos o cálice.
Quero convidar que possamos ficar de pé e entoarmos este cântico, Olho em Tudo, e nós podermos olhar e ver o Senhor Jesus. Nós dizemos que a ceia é um memorial, mas aponta para o futuro também, até que o Senhor Jesus venha e tomemos novamente com Ele esta comunhão perfeita, sem barreiras, onde nós possamos ver em cada momento o nosso Deus. Olho em tudo e sempre vejo a ti. Estás no céu, na terra onde eu for. Em tudo Que me acontece, eu sinto teu amor. Não posso mais deixar de crer em ti, Senhor. É impossível eu não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer deste meu ideal. É impossível eu não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Olho em tudo e sempre vejo a ti. Estás no céu, na terra onde eu for. Em tudo que me acontece, eu sinto teu amor. Não posso mais deixar de crer em ti, Senhor. É impossível eu não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível eu não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Um tempo de culto forte, em que lemos a Escritura, em que cantamos ao Senhor, em que celebramos a sua morte, a sua ressurreição, a sua entrega em nosso lugar. Que esta semana seja uma semana assim,
uma semana de culto, uma semana de dedicação, de devoção à palavra do nosso Deus. Vamos orar? Graças te damos, querido Pai, porque enviaste o teu Filho, porque tu morreste em nosso lugar, Jesus, porque levaste as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, e o castigo já não está mais sobre nós. Agradecemos-te, querido Espírito, porque tu nos fizeste perceber que tu estás em todo o lugar, em cada momento, para nos perdoar, para nos restaurar. E rogamos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Os irmãos, tenham bondade de sentar. Quero convidar que possamos ficar em oração individual e silenciosa. Ao escutarmos o poslúdio, vamos ficar em oração a sós com o nosso Deus.